Meus irmãos, a gente já perdeu essa luta faz tempo, né? É porque sempre resta um pouquinho de esperança, mas não vai não. Eu digo isso, meus irmãos, porque a influência da mídia ela é muito grande. Ela é gigantesca, apesar de tudo, de termos aqui agora essa grande janela que é a internet, que cada vez ganha mais relevância enquanto eles perdem, mas ainda assim, eles são muito fortes, até porque através da pressão que eles fazem, você viu o que fez o Wall Street Journal, ele conseguiu literalmente mudar a forma que as plataformas trabalhavam, mudaram as regras e criaram praticamente boa parte das regras que a mídia já seguia, por isso é que ela era ruim, vendida e fica sempre contra o povo, mas elas forçaram as plataformas a também seguirem isso, através de multa, de lei, pressão e etc, até ameaça. Então a situação é muito difícil, cada vez isso se parece mais com a mídia, a gente tem que medir cada palavrinha, dependendo dos assuntos que você aborda, mesmo que não cometa qualquer crime, ainda assim você fica no rabo da gata, porque são assuntos polêmicos, e etc. E eu digo isso pra vocês, meus irmãos, porque tudo hoje, coisas absurdas que era feio até falar, estão sendo trazidas. Coisas que subliminarmente a gente percebia, e eu que assisti esse desenho, como muitos aqui, X-Men, né, passava o desenho, na Rede Globo, mas vinha na verdade dos HQs, né? Os HQs muito famosos dos X-Men, com certeza está entre os personagens mais famosos da Marvel, que são os X-Men, e tanto é que chegou a ter o seu anime, né, na época, coisa que só acontece com quem realmente faz sucesso, não é difícil um quadrinho virar um anime, filme, etc. Hoje não está tanto em evidência, mas continua com uma grande relevância. E ao longo do tempo, eles têm criado personagens, histórias, filmes, né? E dado literalmente com os burros na água. Investido milhões em grandes produções e fracassado miseravelmente. Então eles tiveram uma ideia melhor. Quando eu falo eles, eu falo dos lacradores. Eu falo da militância agressiva que quer literalmente a destruição da família, da moral, dos bons costumes e principalmente do cristianismo. Fracassando miseravelmente nas suas novas produções, não importa o investimento feito em dinheiro, eles tiveram uma nova ideia. Vamos pegar personagens já consagrados, personagens que as pessoas já gostam, já amam, já se identificam, que já está na memória deles. Desenhos antigos já, que os criadores mesmo já faleceram há muito tempo, já está na mão da empresa, até porque para lançar, você primeiro tem que vender os direitos. A empresa compra os direitos, você pode até ser contratado, né, algumas das suas histórias usadas, mas a empresa pode mudar. Do contrário, não lança, né, não lança de forma alguma, eles compram o direito. Então, os criadores nem estão mais vivos, e aí eles começam a distorcer aquele personagem, mudá-lo da água para o vinho, conforme a vontade deles próprios. Aconteceu isso agora, né, com uma série que estava indo de vento em popa, cada capítulo parecia um filme, que era do Exorcista. Eu comecei a assistir e digo, nossa, mano, que coisa incrível, né? Parece mesmo, cada capítulo, um novo filme do Exorcista. Muito boa a série. De repente, o padre, né, o Exorcista, se pega lá com outro cara, e aquele absurdo todo mundo ficou chocado. Mostraram que o pior demônio está na própria igreja. E assim, essas coisas que é pra denegrir, que é pra atacar mesmo as pessoas. E o demônio não é nem tão ruim, né? Sempre é mostrado assim. E da mesma forma agora eles fazem aquela disputa que tinha entre Ciclope, né, o Scott, e o Logan, que é o Wolverine. Eles sempre disputaram a Jean Grey. E agora os caras distorceram isso e colocaram que eles vivem num poliamor. Os três se pegam, inclusive Ciclope pega o Wolverine. Eu até brincava com meus colegas e dizia isso, que eu sempre gostei mais do Ciclope. Achava ele um cara mais completo. E eu dizia, essa raiva toda do Wolverine é porque na verdade ele é apaixonado pelo Ciclope. Eu dizia isso brincando, né? Na reação. E virou realidade, mano. Virou realidade, família. Literalmente realidade. A matéria me veio aqui, que deixou de queixo caído, né? Veio do nosso irmão Diego Matos. Um abraço forte aí pro meu querido irmão. A matéria tá aqui no Canal Tech e diz claramente: Marvel finalmente, quer dizer, né? O jornalista aqui tava esperando isso. Então finalmente aconteceu, né? Marvel finalmente assume poliamor entre Wolverine, Ciclope e Jean Grey. Matéria de 27 de julho de 2023. Olha que matéria, literalmente, família, lixo. O triângulo amoroso entre Wolverine, Ciclope e Jean Grey transita nas páginas dos X-Men há décadas. E na recente era krakoana, iniciada pela fase de Jonathan Hickman em 2019,
esse relacionamento até formou um aparente trisal. Sim, todo mundo se pegando entre si. Contudo, os momentos sugestivos sobre essa dinâmica não haviam sido oficializados. Isso mudou nesta semana com a publicação de X-Men Hellfire Gala 2023. Quer dizer, o nome já diz tudo, né? Embora o momento tenha sido de amor, a resolução final veio justamente durante o trágico ataque da organização supremacista antimutante Orchis no evento Hellfire Gala, em Cracoa. Em X-Men Hellfire Gala 2023, número 1, um ataque surpresa da sentinela Stark e Nimrod elimina vários heróis e atinge nada menos que 250 mil habitantes da Ilha Viva, que serve como nação para os filhos do Átomo atualmente. Jean Grey estava entre as vítimas e em seu último suspiro ela estende telepaticamente sua mão para Ciclope e Wolverine, ambos fora da ilha no momento em que isso acontece. Ouve Jean dizer que os ama. Como dito acima, na atual era cracoana, Wolverine e Ciclope deixaram de brigar pelo afeto de Jean, que também se acertou com ambos. Eles até aparentemente concordam com um relacionamento poliamoroso, embora isso nunca tenha sido discutido abertamente. E as várias sugestões até incluem Logan e Scott se pegando também. Vale destacar que isso não tem que ser uma questão polêmica. Claro que tem. Discordo completamente do jornalista. Esse é o tipo de história que, principalmente nos Estados Unidos, onde a média de leitura de um adolescente, de uma criança, é de 7, 8 gibis por semana, desses HQs, é os pais que compram isso. Os pais chegam, ó, meu filho, principalmente agora, né, que nós, que éramos as crianças de 80, agora somos os pais. Então você acompanhou as histórias, imagina que conhece os personagens, vou levar isso aqui pro meu filho. Trabalhei pra caramba, não tenho tempo pra estar procurando outras coisas pra ele, isso aqui eu conheço, eu vou levar. E aí olha o tipo de história que estão passando pro seu filho. Aí o repórter aqui, né, o jornalista diz isso. Vale destacar que isso não tem que ser uma questão polêmica, principalmente em 2023. Eles acham que mudaram o mundo, mas a única coisa que mudou é as leis que agora menosprezam e ridicularizam a criação que os pais têm para os seus filhos e querem criminalizá-la. Além disso, os mutantes vêm celebrando sua própria cultura em Krakoa, e assim como há muitas maneiras de lidar com relacionamentos nos tempos atuais, eles também encontrariam uma forma de resolver seus sentimentos, ainda mais depois de tantos anos. Quem é gado, né, não percebe o quanto isso aqui é prejudicial, acha que é uma bobagem, que tem coisas piores para se preocupar. Agora há pouco eu ainda vou fazer um vídeo para vocês falando disso. Uma pessoa importante, influente, atual do governo americano, abriu aos 4 ventos que eles têm em posse material não humano e claramente alienígena. Isso aí, em tempos atrás, seria assunto das principais manchetes. Todo mundo estaria falando disso. O governo finalmente assume que existe vida extraterrestre. Mas ninguém está nem ligando para isso. E existem 2 motivos para isso que poucos perceberam. O primeiro, desde os anos 60, 70, que a população vem sendo bombardeada com histórias sobre alienígenas, nenhuma mostrando eles como que são demônios da dimensão mais baixa. Sempre é mostrado, apesar de todo o paranormal envolvendo eles, possessão, que mudou de nome para abdução, seres altamente tecnológicos que vêm para chupar sangue das pessoas, como foi no caso Prato. Não, mas eles são altamente tecnológicos e estavam tentando evitar uma pandemia. Ok. E o método deles para fazer isso é sugar sangue de pessoas até elas falecerem? Existem relatos que pessoas naquela região sacrificam, sabe-se lá o que, coloca lá as oferendas para aquelas criaturas que de vez em quando voltam. Os detalhes, a forma que eles têm é sempre luminosa e que desafia completamente as leis da física. Portanto, não podem ser naves tecnológicas como falam, como você vê lá no Independence Day. É impressionante que, por mais teorias que tenha sobre esses seres, que é passada para nós é sempre a mesma. Civilizações altamente tecnológicas visitando o nosso planeta. Só sai filme sobre isso. Não tem outra versão, não tem outro ponto de vista. Então, existe sim aí uma forçação de barra para que as pessoas pensem exatamente aquilo. Olha, um alienígena do planeta Vulcano que veio aqui. É o primeiro ponto para a banalização. Ninguém mais tem medo. Muito pelo contrário, as pessoas não achariam nada demais se de fato acontecesse. Ainda que pousasse uma nave, e isso hoje com a tecnologia que está aí, raio azul, né? Esse é o nome em português, mas a maioria conhece como Blue Beam. É extremamente possível fazer isso.
Ainda mais se de fato o Harper existir e você vai ver e sentir o troço. Literalmente a terra abalando. E o outro ponto, né, o ponto final, é a alienação, justamente por causa do primeiro ponto. Ninguém está se importando com o que realmente interessa, que nos mantém na condição de gado. Então essas coisas que eram passadas subliminamente em série como X-Men, que já faliu há muitos anos, há muita década. Os Marvel, os DC Comics já faliram há muito tempo. A verdade é essa, meus irmãos. Eles foram transformados em patrimônio público e são ajudados pelo governo. Altas quantias em dinheiro são mandadas para eles e é óbvio que é exigido certo tipo de história. Do contrário, o programinha que foi criado, ele é cancelado, você para de receber. Então os caras não mais sobrevivem como deveria, ou seja, agradando o público para vender mais e mais. As pessoas já se desinteressaram. As histórias já são batidas, a mesma luta eterna com os mesmos vilões e aquela coisa que ninguém aguenta mais. Tudo nesse mundo ele precisa de começo, meio e fim. Eu acho que essa é a regra universal desse mundo, do nosso plano terrestre. Mas esses caras não querem pôr um ponto final. Então ficam ali, remoendo os personagens e fazendo as contradições no meio. É óbvio que isso ia dar em fracasso em algum momento, as pessoas se desinteressar. Mas aí o sistema viu ali também uma oportunidade de fazer com que esses personagens se vissem as causas. Então você vê eles ser repaginados, modernizados e seguir por lados que vai contra o princípio do próprio personagem. E daqui pra frente você vai ver isso com mais e mais frequência, porque, repito, o dinheiro se concentrou nas mãos de grandes corporações que movimentam bilhões e trilhões todos os dias. Riqueza essa maior do que o que é produzido com trabalho, que é o dinheiro real, que vem do lastro, né, de uma coisa verdadeira, a mão de obra, o serviço que você presta, o produto que você fabrica, o produto que você vende. Essa é a riqueza que vem de lastro. Agora tem essa outra, que é criada do nada, a partir de dívidas e mais dívidas e promessas de pagamento. Tudo isso, meus irmãos, vai ser seguido de um reset, você não tenha dúvida disso. E é por isso mesmo que os grandes cada vez se interessam mais em comprar o que de fato tem valor. Serviços essenciais. E o resultado está aí. Dominação até mesmo, né, numa simples história, que aí eu recomendo a você, meu irmão. Do mesmo jeito que você pode fazer no alimento, quando a gente fazia os vídeos aqui, trazendo o Dr. Laí Ribeiro, hoje está cada vez mais difícil, né? Porque tudo entra aí para fake news e etc, pseudociência e aí vai, né? Você toma um strike rápido nessa questão. Mas da mesma forma que você deve evitar os alimentos industrializados e procurar sempre comprar daquele vendedor autônomo, daquela pessoa que ele mesmo planta e leva ali para a feirinha, você procurar sempre essa pessoa, você também tem que fazer isso com as histórias. Todos esses, meus irmãos, famosos que estão aí, vai ser disso a pior. Não tenha dúvida disso. É muito melhor você procurar as coisas mais antigas, da época do passado, né? E que foram de fato encerradas, do que essas que foram do passado, mas estão aí, porque elas serão usadas sempre para esse fim, né? Procura um Jaspion, procura uns Flashman, uns Changeman, procura um Kamen Rider, coisa antiga. Porque se você for procurar os que estão atuais, mesmo os antigos, mas que estão aí, eles não são mais a mesma coisa, já foram mudados, porque eles já acabaram há muito tempo. Aquele que você conheceu já era, tá no passado. O que ficou aí foi só o nome para ser usado para uma causa que não é outra, a não ser destruir literalmente a tua família. E é isso, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui, deixa a tua opinião. Para mim foi uma surpresa mesmo ver esse tipo de coisa, mas a gente sabia que seria assim. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!